Talvez não foram todos que lembraram de todos, vocês lembraram bastante. Quanto mais coisa a gente coloca, mais difícil é de lembrar, mas não é uma coisa muito fácil. E a mesma coisa quando a gente tenta contar uma história para um cliente ou para um consumidor, ou quando a gente tenta falar de vários pedaços de informação para um cliente ou para um consumidor. Por quê? Eu não sou especialista em neurociência, mas eu gosto bastante do assunto. E existem teorias diferentes aí, mas a mais aceita é que o cérebro humano ele tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. E que nessa memória de curto prazo, que eles chamam de working memory, você tem ali talvez 4 ou 5 coisas que você consegue se lembrar. Então, se, por exemplo, eu te der 5 números de telefone, talvez seja o máximo que você consiga lembrar. Ou se eu te der 5 objetos, talvez seja o máximo que você consiga lembrar. E passando um pouco disso, você não consegue mais lembrar, porque essa sua memória, essa working memory aí, tem um espaço limitado. Mas tem pessoas que conseguem lembrar coisas pra caramba. Esse cara aqui, por exemplo, é um cara que foi campeão mundial de memória durante 3 anos consecutivos. E esse cara conseguiu memorizar 3.238 dígitos. Ele ficou 1 hora ali, viu 3.000... Pô, em 1 hora não é tanto tempo, né? São 60 minutos. Ele quase que viu 1 dígito por segundo ali. E o cara conseguiu memorizar 3.238 dígitos por segundo. Eu acho isso uma coisa fora do comum. Eu não consigo memorizar o meu telefone. Mas o segredo que ele tem para memorizar, porque pô, se o cara tem 4 slots na memória de trabalho dele ali, ele consegue memorizar 3.000, pô, será que esse cara é superdotado? Ele tem 3.000 slots na memória de trabalho dele? E não, eu assisti algumas entrevistas, se vocês quiserem procurar depois no YouTube, é bem legal as entrevistas com ele. Ele usa uma coisa que não é um segredo guardado a 7 chaves, está tendo no Wikipedia ali, que chama-se Palácio da Memória, ou Método de Locke, que basicamente é uma maneira de enganar o seu cérebro. Ele falou assim, pô, eu pego esses números e eu construo uma história com esses números. Então, eu imagino que eu estou entrando ali numa casa e daí eu encontro o número 3, e o número 3 para mim é um homem e tem, sei lá, um homem alto, e depois eu encontro o número 4 que é um prato e não sei o quê. Então, ele vai construindo essa memória na cabeça dele, essa história na cabeça dele, e depois ele se lembra da história e vai lembrando dos números. Então, basicamente, ele pega aquilo que a gente tinha no slide anterior ali e fala assim, puxa, ele olha aqueles objetos e diz, bom, eu escrevi uma história no meu caderno sobre a minha mãe, e quando era pequenininho, minha mãe sempre me dava 2 euros quando eu escovava os dentes, mas eu era tão pequenininho que não tinha dentes, eu era um bebezinho de lacinho e chupava chupeta. E isso ajuda ele a lembrar muito mais fácil dos objetos do que se ele memorizar eles separadamente. É um truque que você usa para colocar em um slot de memória ali uma história inteira, porque o seu cérebro entende aquilo ali como um pedaço, e não coisas separadas. Tendo dito isso, o importante é contar uma história. E no fim das contas, o marketing é contar histórias. É de histórias que as pessoas vivem. Assim, eu até ia trazer aqui, mas é demorado aquele vídeo, tem 4 minutos, mas eu adoro, para mim, o melhor exemplo de uma história. Alguém aqui já assistiu aquele filme Up? Que é o vovozinho que põe os balões na casa e sai voando tudo. Vocês devem lembrar isso aí. Logo no comecinho do filme, nos primeiros 15 minutos do filme, tem um intervalo ali de 5 minutos do filme que não tem frase nenhuma, não tem palavra, não tem... É basicamente mudo. Mas aparecem os 2 personagens ali, o vozinho e a esposa dele que morre, e aparece a vida deles. E aí você vê aquilo ali, você dá risada, você chora. Aquilo ali é uma história contida dentro de uma história maior, é uma história sozinha. E é uma coisa muito fácil de lembrar. Assim, quase todo mundo que eu pergunto, o cara lembra da história do vozinho, da vozinha, e daí não sei o que, e os balões, ele guarda a passagem ali, e não compra passagem nunca, daí ele vê lá a velhinha, e quando compra a passagem, ela fica doente e morre. É uma coisa... mexe com as pessoas, porque é uma história, você consegue lembrar muito fácil daquilo ali. Talvez até mais fácil do que das outras partes do filme. E contar histórias é uma arte, é uma coisa que é difícil. Eu não sou um bom contador de histórias, mas eu sei que histórias são importantes para fazer marketing. E a gente falou, puxa, a gente precisa fazer uma história legal. A gente precisa fazer uma história que faça sentido para os consumidores e para os nossos clientes, para eles lembrarem disso. E o foco aqui de hoje, para mim, é a história para os clientes, porque, na verdade, a história para os clientes foi a mais desafiadora. O consumidor, você ainda consegue comprar mídia, você consegue ir pelo digital, você consegue achar ele no Facebook, você consegue achar ele em vários lugares e contar uma história para ele. Claro, ele está sendo bombardeado por mensagens o tempo todo e você, de alguma maneira, precisa se distinguir. Legal, e não é fácil. Mas o cliente, que é o cara ali do Carrefour, do Pão de Açúcar, do Sonda, do Dalben, ou sei lá eu de que rede,
Esse cara aí não está interessado, esse cara está interessado em ganhar dinheiro. E aí é muito difícil você contar uma história de valor agregado para ele. Então eu vou mostrar para vocês aqui a história que a gente contou para eles quando a gente foi tentar introduzir esse produto no mercado. A história é mais ou menos assim. Arroz é uma categoria grande no Brasil. E tem uma parte que é a parte premium dessa categoria, que vem crescendo super rápido. É a parte onde esse cara consegue margem, porque no saco de 5 quilos ali a margem dele é muito baixa, faz volume, mas não faz margem. E esse negócio vem crescendo, 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 mas deu uma estagnada nos últimos tempos. Vinha crescendo muito porque a gente lançou umas coisas legais aqui. Lançou saquinhos, lançou multigrãos, foi o primeiro no mercado, mas as inovações que têm vindo recentemente são um pouquinho mais do mesmo. Claro, o Tio João também lançou multigrãos, Camil também lançou multigrãos, outros lançaram saquinhos, etc., mas não é nada que mexeu muito na categoria. Por quê? Porque talvez essas inovações não sejam exatamente o que o consumidor busca, o que o consumidor quer consumir. E o que o consumidor quer consumir? Putz, o Brasil está em crise, o consumidor não quer consumir muita coisa no momento. Mas uma coisa que a gente viu, que são categorias que crescem em alimentos, apesar da crise, são saudabilidade e praticidade. Os dois muito influenciados aí, claro, pessoas morando em apartamentos menores, vocês que moram aqui em São Paulo sabem que todo novo lançamento de imóvel aí tem 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, então até para você guardar um saco de 5 quilos de arroz, um de 3 quilos de feijão, não sei o que lá, não tem espaço, porque não tem despensa mais, tem só aqueles móveis ali debaixo da pia. Então as pessoas buscam cada vez mais praticidade, famílias menores e tudo mais, né? E a questão de saudabilidade vem se tornando cada vez mais importante também para os consumidores no Brasil. Não por coincidência, como eu disse, são as duas categorias que mais crescem aí nos últimos anos e, apesar da crise, seguem crescendo bastante. Só que quando o consumidor vai numa loja, dificilmente ele acha alguma coisa que responda ao anseio dele, de ter alguma coisa prática e saudável. Quando ele olha um pouquinho ali a categoria, ele fala, puxa, legal, quero coisas práticas, ele vai ali e tem um monte de pratos prontos, etc. e tal. Bacana, achei, consigo comer alguma coisa rápido. Lasanha congelada, macarrão aquele seco que põe água quente, cup noodles, o que seja. Tem coisas que eu consigo comer rápido, tem coisas práticas sim. Mas ele fala, puxa, não é porque eu quero comer rápido também que eu quero comer alguma coisa que não seja gostosa. Porque tem muitas coisas rápidas, mas que são produtos que não necessariamente investem muito em sabor. E aí, por fim, a gente falou, putz, saudabilidade é uma tendência, e normalmente o cara que passa o funil inteiro, ele fala, legal, quero comer uma coisa rápida, mas que eu possa, que seja gostoso também, que eu possa aproveitar, né? E que eu possa comer sem peso na consciência, porque eu sei que a maioria das coisas que passam pelas duas primeiras etapas no funil vão me dar um peso na consciência ali, que não são coisas que eu posso comer todos os dias. E a gente falou, tem muito poucas coisas que passam por esse funil inteiro, e a gente acredita que esse produto aqui passa pelo funil inteiro. E a gente acredita que esse produto é uma solução legal para acelerar essa categoria de arroz aí que está um pouco estável. Por quê? Porque é um produto, primeiro, que não tem corante, conservante, então ele passa um pouquinho mais por aquele funil ali do saudável, né? É um produto que é muito prático, ele já vem cozido lá dentro, então basicamente você precisa esquentar, pode esquentar no micro-ondas em 2 minutos, pôr uma panela, banho-maria, ou enfim, colocar ali debaixo do braço, ali, ver se esquenta, mas pode esquentar de qualquer maneira. E a gente fez algumas receitas bem adaptadas ali para o consumidor brasileiro. E a gente apostou muito em coisas que fossem saborosas e em coisas que fossem saudáveis. A gente tentou dividir o portfólio entre as duas marcas que a gente tinha, né, apostando um pouquinho mais aí no sabor com Ecobens e um pouquinho mais na saudabilidade aí com Harris. Tem também as dois, o integral e o branco ali mais do dia a dia, que a gente jogou nessa categoria. Só que tá, legal, bacana, você responde ao anseio do consumidor, mas quem me prova que isso aí é uma coisa que realmente vai vender? Fora do Brasil vende muito. Então, se você olhar a categoria de arroz em outros lugares do mundo, se você pegar aqui a Inglaterra, por exemplo, o RTH aqui é Ready to Heat, que é isso aí, é produto cozido, né? Então, categoria de arroz da Inglaterra, isso aqui foi uma coisa que na Inglaterra foi lançada no fim de 90, ali em 97, 98, e hoje em dia é mais ou menos metade do valor do mercado. Claro, em volume menos, porque ele é mais caro por quilo, né? Mas em valor do mercado ele é mais ou menos metade. Outros países, idem, então Estados Unidos, putz, não é metade do mercado ainda, mas vem crescendo bem mais rápido.
Inglaterra, acho que é o maior mercado disso aí. Irlanda aqui, de novo, crescendo rápido. Alemanha também crescendo mais rápido e crescendo bem mais rápido que o arroz seco. Ser uma coisa boa na Inglaterra não quer dizer que é uma coisa boa no Brasil, né? Mas a gente fez o piloto lá no Sul. Então, quando a gente fez o piloto lá no Sul, a gente comprou os dados da Nielsen e viu o que aconteceu com a categoria. E, basicamente, a história foi que, o Express ali é o Uncle Ben's, então, desde que a gente começou a fazer o piloto em junho de 15, ali passou quase um ano aí quando a gente começou a contar a história para os clientes, a categoria como um todo cresceu e ele conquistou ali mais ou menos 1/4 dessa categoria de prontos e semi-prontos. O que tem nessa categoria de prontos e semi-prontos? Tem ali aquele tio João Cozinha Fácil, tio João Cozinha Sabor, tem uns 2 ou 3 da Camil, tem alguma coisa da Knorr que lançou agora, enfim. Tem outras coisas, é uma categoria pequena, mas ele foi o destaque dentro dessa categoria. E a gente sabe que comunicação é importante, então, de fato, a gente vai fazer um programa de comunicação, aí, uma campanha de marketing com os consumidores. E foi essa a história que a gente contou para os clientes para conseguir listar. E não é um desafio baixo, porque esse cliente aí, que é o cara que compra commodities ali no Pão de Açúcar, ou no Carrefour, ou no Walmart, é um cliente que, de novo, está acostumado a comprar carreta fechada e ficar negociando o preço na safra e entre safra. E eu preciso contar para ele uma história de um produto de valor agregado, sem colesterol, etc. Ele fala, o quê? Né? É uma coisa completamente fora da casa para ele. Mas, eu muitas vezes falo para o meu time ali, eu tenho o time de marketing, o time de vendas, e o time de marketing fica ali, vocês talvez aqui que sejam muito do marketing e tal, tem muita paixão pela comunicação, etc. E tal. Eu digo para eles, especialmente em bens de consumo aqui, que a gente é obrigado aí através do varejo, a comunicação tem que ser feita em 2 etapas. Primeiro eu tenho que comunicar para o varejo, para eu garantir que eu estou na loja, para depois comunicar para o consumidor. Porque se eu não fizer uma boa comunicação para o varejo, se eu não conseguir uma boa execução em loja, legal, o consumidor vai ver ali a minha comunicação, mas não vai achar o produto, que é a mesma coisa que nada, joguei dinheiro no lixo. Se ele viu a comunicação, achou o produto bacana, lembrou do produto, e ele não acha o produto na hora que ele vai comprar, basicamente, dinheiro jogado no ralo. Então, eu falei para eles, eu sempre digo para eles, o mais importante, o primeiro passo ali é o garantir que isso aí está bem vendido para os nossos clientes, para o varejo. Mas, claro, precisava vender para o consumidor no fim das contas também, e o varejo se interessa em saber se eu estou vendendo peixe para o consumidor. Ele falou, legal, vou te dar um espaço aqui, te dou ponto extra, deixo você colocar aqui, mudar um pouquinho o planograma da categoria aqui, etc. e tal, mas você vai falar com o consumidor? A gente falou, vamos. Mas a mídia é super cara no Brasil, então a gente precisa, de alguma maneira, falar com o consumidor de uma maneira diferente. Eu não tenho margem suficiente para investir aí. E quem trabalha na indústria de alimentos sabe que a indústria de alimentos aqui no Brasil tem uma característica que é difícil você explicar para fora, para quem está numa multinacional, que deve ser a mesma coisa da Mondelez, que é o quê? Você vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, etc. Mondelez é Canadá, não é ou não, os Estados Unidos? Francesa, joia. Lá você tem um mercado que tem talvez 6, 7 ou 8 grandes players. Por quê? Porque a Anvisa local ali, etc. Então tem critérios super altos que não é qualquer um que atende, e você tem só redes varejistas grandes, que não é qualquer um que entra. Aqui no Brasil você tem a Anvisa com um critério um pouco mais razoável, até adotado por um país de terceiro mundo, etc., como é o Brasil, acho ok. Não é que não são saudáveis, né? Mas ele não é tão rígido. E você também tem um varejo muito menos consolidado. Se o Maurício aqui resolve abrir uma fábrica de alimentos em Minas Gerais, putz, tem trocentos varejos regionais em Minas Gerais, tem o Super BH, etc. e tal. Eu não preciso entrar no Pão de Açúcar, no Carrefour, etc. Eu posso vender para o Super BH e já tenho um público consumidor super grande lá em BH e me dou bem. Então, por esse fato do varejo estar todo pipocado, tem um monte de fábricas menores também, ou empresas menores que produzem alimentos aqui no Brasil. Essas empresas menores, em geral, vendem localmente, não investem em mídia. Por que não investem em mídia? Não têm estruturas maiores, etc. e tal. Conseguem praticar um preço mais baixo e, praticando um preço mais baixo, ancoram um pouco o preço da categoria. Então, quando a gente compara as finanças de uma categoria de alimentos aqui no Brasil versus as finanças de uma categoria de alimentos na Europa, Inglaterra, etc., lá os caras falam, não, a gente investe 9% em mídia, a gente tem time disso, time daquilo. Você fala, meu amigo, no Brasil, se eu investir 9% em mídia, minha margem vai ser 2%. O cara fala, não, 2% não pode, você tem que ter uma margem de pelo menos 18%, alguma coisa assim para ser saudável. Você fala, mas não dá, porque tem o concorrente ali que não investe em mídia, joga tudo no preço, talvez até
trabalha impostos de uma maneira diferente, etc. e tal, e ancora o preço da categoria lá embaixo. E por isso é muito difícil investir em mídia aqui. Mas a gente falou, bom, vamos tentar cercar o consumidor por todos os lados, investindo da maneira que a gente consegue. Então a gente investiu muito em digital, fizemos uma parceria legal com o Taste, para o pessoal que gosta de startups aí também, talvez o Daniel conheça, tem uma muito legal agora, que eu acho que é a Chef Time, que manda aqueles... alguém aqui já... Eu virei freguês, mas você faz uma assinatura e eles mandam uma caixa com ingredientes para você cozinhar alguma coisa na sua casa. Fizemos uma parceria com o Chef Time também, tivemos já 5, 6 receitas, a gente faz os vídeos juntos, é bem legal. Pegamos alguns influencers que a gente achou que tinham a ver com essa questão da praticidade mais saudabilidade. E, claro, fizemos alguns vídeos ali e trabalhamos muito isso aqui. Ativação em ponto de venda. Talvez alguns de vocês já tenham esbarrado com alguma coisa assim em alguma loja que vão. Talvez ainda esbarre no futuro, daí vocês vão lembrar que o Maurício ficou lá falando que era um produto legal. Eu trouxe aqui rapidinho, só para vocês verem, o Daniel falou assim, antigamente você conseguia contar uma história em 3 minutos. Hoje em dia, a história tem que ser mais curta, até porque o cara que está no digital ali não vai ficar 3 minutos vendo. Então, a gente resolveu fazer histórias de 15 segundos. E aí, contar toda essa história aqui, que é cozido no vapor e não tem conservantes, corantes, etc. e tal, em 15 segundos é muito difícil. Então, a gente tentou achar vários touch points com o consumidor para contar um pouquinho dos atributos, mas na hora de fazer o vídeo, frisar muito uma coisa que a gente acredita como empresa, que é... Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com alimentos, porque alimento é uma... Se eu falar para vocês assim, putz, me diz aí uma refeição memorável. Todo mundo vai falar, putz, aquele jantar que eu tive com a família inteira antes da minha avó morrer, ou então a ceia do Natal, etc. e tal. A refeição é uma coisa muito legal, tem um apelo emocional, etc. A gente acredita muito que as refeições trazem as pessoas junto. Então a gente falou assim, quer saber de uma coisa? Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo para sentar na mesa, comer, etc. E muitas vezes acabam comendo na rua, acabam comendo na TV. A gente acredita em trazer as pessoas para a cozinha, etc. e tal. É um produto pronto, mas é um produto que não dispensa ali você fazer um acompanhamento, nem que seja um frango ali que você vai colocar na frigideira e fazer em 2 minutinhos, junto com o arroz em 2 minutinhos, mas não abre a possibilidade de você sentar com a família ali e consumir. Então a gente fez esses vídeos muito baseados no fato de que uma refeição muitas vezes acaba com um conflito ali, ou traz junto as pessoas. Fiz em 2 minutos. 2 minutos. Vem aqui. Bem feito em 2 minutos, só Uncle Ben's Express. Comece com o Ben. Esse aí a gente fez para a Copa. E aí a gente fez um segundo aqui, pós-Copa. Fiz em 2 minutos. 2 minutos. Vem comigo. Bem feito em 2 minutos, só Uncle Ben's Express. Comece com o Ben. Que é claro, depois da gente ter listado, a gente tinha que conversar com os consumidores também. Eu não vou passar aqui, mas depois fizemos teste, fizemos também as parcerias com o Chef Time, etc. E aí colocamos uns pequenos touch points ali, principalmente Facebook ou Instagram, focando um pouco nesse negócio do sem corantes, sem conservantes, né? Isso aí gerou resultado? Gerou. A gente lançou isso aí em abril, fizemos todo o roadshow aí com os consumidores e basicamente a categoria de arroz no Brasil é super grande, a gente lançou por enquanto só em São Paulo, estado, continuei nas 3 cidades que eu estava lá no sul, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, não expandi dentro do estado lá, e lancei no estado de São Paulo. Então se você pegar a Nielsen aí, no estado de São Paulo, a categoria toda cresceu com 1% aí, a parte de arroz especial ali cresceu 10% e a gente cresceu 23%. Então tem uma história legal para contar. Mas a história que ficou mesmo para mim é a história que a gente fez ali para os consumidores e para os clientes. E daí eu acho a importância do storytelling, porque no fim das contas todo mundo é bombardeado por 1000 mensagens, mas se você não entender ali qual que é a história que você tem que construir ou a mensagem legal que você tem que contar, dificilmente você vai fazer com que aquela mensagem fique. E essa aí foi a nossa experiência aí de construir histórias. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença dos dois, do Daniel e do Maurício, né?
Queria fazer primeiro uma pergunta para o Daniel, depois a gente volta um pouquinho aqui para a questão do storytelling, etc. Né? Quando a gente fala do negócio de moda como um todo, né, quer dizer, essa é uma pergunta da Kate, que ela pediu para fazer para você, né? O quanto o marketing consegue realmente influenciar a decisão estratégica? Né? O quanto o marketing, né, tem voz lá dentro do negócio e quanto ele influencia de fato as decisões estratégicas? Totalmente. Né? Eu diria assim, a gente tem muita consciência que, assim, com as nossas limitações típicas de uma startup, né? Quer dizer, a gente não tem múltiplos canais, a gente não tem 1 milhão de coisas, então, assim, para nós, a origem de tudo é o produto. Né? Essa talvez seja, e que é parte do marketing. Né? Quer dizer, quando a gente pensa em produto, a gente pensa, obviamente, no desenvolvimento do produto, nos atributos de construção materiais, mas a gente pensa muito na aplicação. Né? Quer dizer, a pergunta fundamental que a gente tem que responder em produto é versatilidade de uso. Tá? A gente quer ser uma empresa que, assim, se você compra uma roupa, ela tenha mais de um uso na sua vida. Né? Se ela é uma roupa que você só usa para correr, ou se ela é uma roupa que você só usa para dormir, ou uma roupa que você só usa em casa, esse produto não corresponde ao que a gente acredita que um produto de roupa deve proporcionar. Então, desde a sua camiseta, que, de novo, o cliente vai usar como ele quiser, mas ele pode ser usado, né, e ela está construída para te deixar elegante em casa, na rua, no clube, aonde for, até vamos ter uma peça mais sofisticada de roupa. Essa é a pergunta fundamental. Né? Esse produto funciona em vários momentos da sua vida. Você pode sair de manhã e ficar o dia inteiro, né, e funcionar. Então, acho que nessa dimensão de produto, né, é onde... E a segunda coisa é que, assim, quando pensa numa loja, eu não penso nela como um ponto de varejo. Eu prefiro uma loja que eu não precise assinar um contrato de 5 anos, né, do que uma loja que me exige um contrato de 5 anos. Porque eu não sei se daqui a 5 anos esse ponto é relevante, aquela loja continuar relevante, a minha estratégia vai ser igual e principalmente se o cliente vai estar consumindo da mesma forma. Então, assim, eu hoje tenho a oportunidade de ocupar pontos que os outros varejistas não topam porque eles não têm contratos de 5 anos. Né? E por que isso? Porque a loja não tem como função necessariamente ancorar o meu volume. Ela tem como função contar uma história. Quando eu vou para o online, eu preciso de uma boa razão para, algumas vezes por semana, estar na sua caixa de e-mail. Né? Essa boa razão não pode ser só uma promoção, só mais um lançamento. Quer dizer, você tem que conseguir envolver e criar rotinas de comunicação com o seu cliente, onde ele sabe, cara, os e-mails do básico são legais porque eles me trazem as novidades, eles me trazem as eventuais, felizmente não muitas promoções, e principalmente eles me trazem parte do conteúdo que eu quero conectar e às vezes eu não tenho tempo de ir atrás. Né? Então o conteúdo da marca, os trabalhos que a gente faz, e talvez o maior desafio que a gente esteja vivendo agora é justamente como dar mais vida a essas histórias. Né? Então, assim, desenvolvemos um know-how de criar experiências de lojas incríveis. Como é que eu multiplico isso? Né? Desenvolvi um trabalho que me gerou um conteúdo excepcional. Como é que eu faço mais gente ser impactada por esse trabalho? Esse é o grande nó que a gente está tentando desatar, né? Quer dizer, criar mais visibilidade, mais amplitude nas histórias que a gente constrói. E a gente tem muita clareza que o desafio central é esse. Quer dizer, né? Eu tive a oportunidade de ter a mentoria de um desses, né, cara, casos de sucesso de varejo, um cara que nasceu, né, e viveu intensamente essa vida de varejo. E ele me falou isso. Ele falou: Daniel, vocês fizeram um negócio meio inverso. Né? Vocês começaram pela parte mais difícil, que é criar uma identidade de marca e uma capacidade de manifestação dessa identidade, desse pensamento, né, em vários pontos de contato diferentes, muito consistente, muito coerente. O próximo passo é fazer essa história ser ouvida. Né? Então, esse talvez seja a nova dimensão do desafio para a gente. Obrigado. Queria só fazer um comentário, né, em relação positivo, em relação ao que eu vi na palestra. Né? Primeiro, várias vezes você falou durante a palestra, falou agora, ponto de contato. E o que a gente preconiza hoje do ponto de vista de construção de marca? A integração dos pontos de contato sempre em torno do mesmo significado. Né? E aquela história, né? Quer dizer, se tem uma ação e essa ação não faz sentido, por que fazer? Né? A gente tem que fazer. Não tem que fazer.
tem que fazer desde que ela tenha sentido. Eu ainda quero cortar os pulsos quando escuto um profissional de marketing falar, não, o importante é que falem da gente. Não, o importante é que falem de você da maneira que você quer que seja falado. Então é melhor esperar para fazer direito do que fazer por fazer. Então, nesse ponto, eu acho que vocês estão de parabéns na consistência. Tá? Queria fazer uma pergunta agora para o Maurício, já eu passo para a plateia, mas para pelo menos começar com uma pergunta de cada um. Quando a gente fala hoje de construção de marca, de bem de consumo, né, quer dizer, no passado a gente já falava de Rede Globo, SBT, etc. e tal. Né, quer dizer, eu acho que tem de muito interessante, né, no case que você trouxe para nós. Né? Mais uma vez, integração de pontos de contato, ponto de venda, enfim. O que foi mais desafiador? Né? Foi trabalhar com o intermediário e abrir espaço no ponto de venda? Ou foi integrar esses pontos de contato, mídia digital, mídia social? Quer dizer, ou as duas coisas tiveram a mesma relevância ou o mesmo nível de desafio? Quer dizer, como é que você vê esses dois aspectos? Acho que você está sem microfone, né? Porque você teve dois passos, né? Quer dizer, contar uma história para o intermediário, para o varejista, porque se eu não estou lá, esquece, né? Mas o consumidor também tem que se mobilizar. Né? Naquele teste com as 3 praças, ficou claro que a comunicação tinha um papel para impulsionar a venda de um produto novo. Né? Quer dizer, essas duas coisas tiveram o mesmo peso ou não? Algo foi mais relevante nesses dois braços? Assim, né? O que a gente tentou fazer bastante foi meio que matar 2 coelhos com uma palavra só, né? Mas acho que não é o ditado mais politicamente correto, mas resolver 2 problemas com uma única solução. Que era o quê? Hoje em dia, assim, se você for pegar grandes lançamentos de bens de consumo, eu comparo com o lançamento que a gente fez internamente ali dos sneakers. A gente gastou um rio de dinheiro ali para fazer mídia e gastou um outro rio de dinheiro para listar o produto no varejo, e aí vai margens de trade, taxas de listing, etc. e tal. Eu falei, olha, se a gente for ter que gastar um rio de dinheiro na comunicação e um rio de dinheiro para listar esse produto no varejo, eu vou fazer um tamanho de lançamento. Se eu conseguir juntar esses 2 pedaços de dinheiro e fazer os 2 funcionarem juntos, eu vou conseguir fazer um lançamento muito maior. E aí a gente buscou entender quais coisas que eu podia usar como ponto de comunicação com o consumidor, mas que ao mesmo tempo me dessem uma habilidade de trabalhar com o varejo. Então, coisas do tipo degustação em loja, por exemplo, é um negócio que quando você fala para o varejista, eu vou colocar uma degustação em loja, o cara fala, legal, porque eu quero que as pessoas que vão na minha loja ali do Sonda, Carrefour, Pão de Açúcar, ou sei lá o quê, o pessoal sempre gosta de comer um negocinho na loja, acha legal, né? Então, ele gosta disso, mas ao mesmo tempo você consegue fazer um ponto de contato com o consumidor. Que muitas vezes é meio mal feito em degustação, se você não treinar bem as degustadoras ali, mas treinando legal as degustadoras dá para fazer um ponto de contato interessante. Outra coisa que a gente usou também foi geolocalização. Então a gente contou uma história legal para o varejo de dizer, olha, toda vez que um consumidor passar perto da sua loja, ele vai receber um push notification ali dizendo aquele produto que você já viu no Facebook ou que já viu na rede social, está em promoção nessa loja que está do seu lado por tantos reais. E com isso aí, talvez você consiga atrair alguns consumidores para entrar na loja. E se ele já ia mesmo entrar na loja, você gira um produto a mais que talvez não fosse parte da cesta de compras dele ali, mas que vai ser vai agregar ali, vai compor no total da venda de compras. Então a gente buscou bastante, investimos bastante em geolocalização, bastante em degustação em loja, para usar ferramentas que fossem dinheiro que aplicado valesse tanto para ajudar no listing quanto para ajudar na comunicação com o consumidor. Ok, obrigado. Quem quiser fazer perguntas, por favor, pode levantar a mão. Traz o microfone aqui na frente. Primeiro aqui. Acho que tem um microfone lá, Maurício. Obrigado, vai Maurício. trazer? Você vai precisar do microfone. Para quem que é a pergunta? É para os dois. Para os dois, ok. Tinha uma pergunta aqui também. Você já pode ficar com o microfone aqui na frente. Pois não, pode fazer. Se pudesse identificar, só para a gente saber quem está perguntando. Meu nome é Rafael Rocha. Eu vou explicar rapidinho, só para vocês entenderem o motivo da minha pergunta. Eu trabalhei com alimentos na BRF dos Emirados Árabes, eu fui gerente geral lá. Hoje eu dou aula também na FIA de internacionalização de empresas e eu tenho uma empresa de exportação. E no caso eu exporto roupa, então por isso que a pergunta é um pouco entre os dois. E na realidade é o seguinte, como roupa, na hora que a gente exporta, o custo de comunicação para a gente fazer via digital não é alto, dá para a gente fazer do Brasil, por exemplo, fazer alguma coisa no Chile, não há problema nenhum. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Daniel, quando você falou de produção de conteúdo aberto,
Eu queria entender mais isso no dia a dia. Pelo que você me falou ali, eu tive a impressão de que, sei lá, a pessoa recebia o produto, tirava uma foto dela usando o produto, e, sei lá, vocês postam no Instagram. Não sei, entendeu? Mas eu queria entender um pouco disso mais a fundo, o que seria isso. E para o Maurício, é o seguinte, eu queria saber os vídeos que vocês fizeram, né, na Mars, aonde vocês utilizaram efetivamente esses vídeos, né? Foi naquele parceiro de vocês que é Chef... Isso, Chef Time, aonde vocês fizeram esse tipo de trabalho e que tipo de mídia digital vocês utilizam mais? É isso aí, obrigado. Você está com o microfone? Eu vou começar com o Maurício e depois o Daniel complementa. Deve ter sido uma experiência bem legal ali nos Emirados Árabes, você falou? Deve ter sido uma experiência muito legal. Os vídeos que a gente colocou, os que a gente fez com o Chef Time, a gente focou em receita, porque esse é o foco deles. Então, basicamente, eles faziam o vídeo ali na cozinha deles e a gente pagava pela divulgação. Funcionou super bem. A gente fez algumas coisas com taste também, que é bem aquele vídeo de receita, etc. E eu acho que o valor agregado ali, quem assiste o taste tá ali para ver uma coisa gostosa. Muitas vezes não prepara, porque às vezes o pessoal gosta de ficar assistindo a receita sendo feita, né? Mas tem muito valor ali na receita. Esses 2 vídeos especificamente que eu mostrei aqui, a gente fez eles num formato... Aqui na tela não deu para ver, porque eu coloquei ele no horizontal, mas se você fizer o corte dele no vertical, a gente fez ele no formato mobile, então ele consegue ficar num corte vertical ali, e a gente usou ele basicamente em Facebook. Fizemos outras coisas também do tipo Oath, que coloca os vídeos no meio de conteúdo do Estado, da Folha, etc. A gente buscou alguns conteúdos que talvez fossem mais relevantes, do tipo revista de culinária, Cláudia e afins. E não escapamos, acabamos colocando ali no Multishow e em alguns canais GNT também. Foi Multishow, GNT, enfim, 3, 4 canais ali de TV fechada. Já tem o microfone ali. Então vamos lá. Eu pegando a sua pergunta, é claro que acho que toda marca sonha em ver os seus clientes, né, recebendo os produtos e divulgando e se engajando nesse nível. E de fato, acho que a gente tem a sorte de ver isso acontecer e ver isso acontecer de uma forma relativamente espontânea, por impacto, porque o produto é legal, etc. A gente, por exemplo, tem uma ação com influenciadores, mas a gente não paga influenciador. Tá? A gente não paga por quê? Não é por nenhum excesso de purismo, mas a gente tem muito transparência e verdade em tudo que a gente faz, na nossa comunicação, etc. E a gente sempre foi muito cioso dessa percepção, né, de que um publi editorial ele começa a estar no limiar ali do que você considera realmente autêntico e verdadeiro, etc. Então, foi uma decisão que a gente tomou, uma decisão que nos cria desafios adicionais, porque a estratégia via influenciadores funciona, quando bem executada, e a gente acaba trabalhando com um universo de influenciadores muito menor, mas, de fato, muito engajado com a marca. Então, mesmo quando é um influenciador profissional, a gente tenta buscar situações e contextos que vão transmitir essa autenticidade, essa verdade, esse engajamento não pago. Né? Então, vamos dizer, a dimensão de como é que você usa os clientes ou as pessoas para propagarem a sua mensagem é essa, e eu te diria assim, talvez, afora essa restrição autoimposta, ela não foge muito da estratégia típica. Aonde a gente, esse conceito da arquitetura aberta, eu acho que a gente descobriu, né? Não é que a gente inventou, etc., ou saiu com um blueprint dele, ele tem muito a ver com a colaboração na produção de conteúdo, né? E com a ideia de que existem milhares e milhares de produtores de conteúdo profissionais ou semiprofissionais, mas muito talentosos, que têm os seus desafios, né? Principalmente se você é um profissional, e a gente tem um desafio de gerar volume de conteúdo, né? Assim, a gente... um amigo meu de publicidade, né, ele olhando o resultado da comunicação, um dia ele me fez 2 perguntas. Ele falou, seu conteúdo você faz aonde? Eu falei, cara, praticamente tudo a gente desenvolve e organiza dentro de casa. E ele perguntou assim, e a tua equipe, e era mais ou menos essa época do ano passado, eu falei assim, sua equipe tá viva? Porque é isso, na dinâmica do online, né, a frequência é muito alta.
né? E na dinâmica do varejo, a frequência também é muito alta. E de repente, o que ele me provocou, ele falou, vocês estão dando um tratamento de campanha para um e-mail marketing que tem uma vida útil de um dia, né? E como fazer isso sem implodir? Tendo parte desse conteúdo sendo gerado por outras mãos e com um alto grau de liberdade. Como é que você viabiliza isso, né? Como é que você pega um produtor de conteúdo e convence ele a produzir conteúdo para você de graça, né? Ou sem, vamos dizer, a mesma lógica que ele cobraria para uma marca com quem ele tem uma relação meramente comercial? Ajudando ele a resolver desafios dele, né? Então eu vou te dar um exemplo. Na semana passada ou retrasado, a gente lançou, junto com uma cantora jovem, iniciante, mas que está super bem vista e talvez seja um dos grandes talentos aí, que se chama Letrux. Eu não sei se vocês todos conhecem. E a Letrux, ela queria produzir um clipe com uma pessoa específica, que é um diretor de arte específico, que por acaso é um dos nossos parceiros aí, típicos de produção de conteúdo. Mas ela não tinha dinheiro para produzir o clipe, né? O Felipe queria fazer o trabalho com a Letrux. Mas, cara, não dá. Eu posso até abrir mão do meu cachê, mas eu não posso pagar o custo de produção do negócio, né? Eu adoraria fazer um trabalho com a Letrux e com o Felipe e materializar algo que não é um produto meu, no sentido de ser um conteúdo que eu gerei para mim, mas onde eu posso participar dessa história, né? Então, o que eu fiz? Eu vesti o clipe, né? A gente desenvolveu uma linha específica de roupas para a Letrux, toda vermelha, que para nós era uma... Né? A gente faz muito pouco cor no básico, a gente brinca que a nossa diretora de produto é daltônica, né? Ela só vê preto e branco. Então, e é isso, e de repente, resolvendo eu falei, cara, eu consigo pagar o custo de produção do clipe, né? Com isso, o Felipe consegue materializar o sonho de trabalhar com uma artista super promissora no começo da carreira dela, e a Letrux consegue resolver a vontade dela de ter o Felipe engajado num clipe. A gente produziu isso, a gente lançou esse clipe dentro da loja, a gente lançou uma pequena linha de roupas vermelhas, né, Letrux, que por acaso foram um enorme sucesso, assim, a gente subavaliou o potencial imensamente, então foi um aprendizado para próximo, né? E saiu todo mundo feliz. E a Letrux, cara, posta, sei lá, 20 vezes por dia sem que eu peça, porque é um trabalho que é dela, né? E ao reconhecer que a gente participou de uma forma muito orgânica desse trabalho, ela naturalmente me comunica, né? E algo que, se eu tivesse ligado para a gente da Letrux e falado, cara, como é que faz? Assim, eu queria mandar aí alguma coisa... cara, ou ela faria menos, ou ela faria com menos emoção, ou ela faria com menos... Né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo muito bacana, e esse a história está inteira no site, eu convido vocês a olharem, porque não tanto por nós, mas pela história, que é realmente linda. Tinha um casal, tinha um projeto de viajar um ano pelos Estados Unidos num motorhome. Ambos eram fotógrafos, criativos, etc., e eles estavam criando uma plataforma deles, que chamava We Are Alive, que tinha a ver com a história deles, né, dessa busca por uma outra vida, por um outro conjunto de experiências, etc. E para viabilizar essa história, eles engajaram algumas marcas, né, nós, Leves, Budweiser. A gente teve o privilégio de se juntar com essas marcas nessa história. E eles têm um arco que é a história deles, né? E aí, no meio dessa história, cada um de nós foi pensando as nossas histórias, né? Mas a história é deles, não é um projeto do Básico.com que eu dirigi, que eu roteirizei, que eu produzi. A linguagem é deles, eu não interfiro. O que eu faço? Eu tento ter um recorte dessa história, né, onde a minha participação é relevante, e eu tento, principalmente, valorizar muito o trabalho que está sendo feito. E, ao fazer isso, desculpe, a terceira dimensão, usar as minhas plataformas e a minha credibilidade de marca com o público, né, que se conecta, para ajudá-los a ganhar visibilidade na sua plataforma. Então, eles começaram esse projeto com, sei lá, 10 mil seguidores, e segundo eles, não nós, porque a gente não tinha como medir, mas a gente teve uma contribuição determinante para, em 6 meses, transformar isso numa plataforma de 40 mil pessoas. Né? A gente transferiu parte do que a gente já tinha construído de ativo, né, de marca, de canais de relacionamento, etc.,
Você tem que saber filtrar essa história, mas eu criei para ele uma audiência que ele não tinha, né? Então, é isso. Quando eu falo de arquitetura aberta, tem muito a ver com colaboração e com pensar que assim, tem outras formas, né, de resolver ou de se ajudar e de monetizar o que a gente está fazendo. Então, assim, eu não tenho, às vezes, o dinheiro para colocar nesse negócio, mas eu tenho a audiência. E a minha audiência é super relevante para você, e a minha audiência é o que vai ajudar você a vender esse projeto para Budweiser, né, para quem é um projeto bastante pequeno, mas que fecha a conta da equação. Então, mais e mais, o que a gente percebe, né, vindo dessa comunidade com um pensamento mais de startup, com um pensamento... e também com todas as limitações que uma startup tem, é que existem formas de colaborar, né, e isso passa por isso, por estar aberto, né, por saber o que encaixa e o que não encaixa, e por entender como é que você soma, quase que falar de escambo, né? Assim, você fala, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho outras coisas que eu posso te dar que vão evitar que você gaste dinheiro com essas coisas, né? E que vão te proporcionar outras formas de monetizar depois o seu trabalho. Então, eu dei 2 exemplos assim ligeiramente diferentes, mas que tem a ver, obviamente, com as pessoas gostarem de você como marca, se identificarem com o trabalho que você está fazendo, mas tem muito a ver com ajudar cada um a resolver os seus diferentes dilemas. E a gente, hoje eu teria assim, umas 100 histórias dessas para te contar, felizmente, todas construídas dentro deste racional. Cada história é uma história, mas tem um pensamento por trás e um aprendizado que é buscar, né? Falar assim, qual é o problema, né, que eu posso ajudar a resolver dessa pessoa, e que é relevante o suficiente para que a gente realmente faça uma parceria, não no sentido, né, meio fluido da palavra hoje em dia, mas uma parceria assim, que a gente realmente está se ajudando, né? E ao se ajudar, está criando um negócio ali com uma história nova, muito bacana. Então, acho que esse para nós foi o grande pulo do gato, algo que a gente aprendeu a fazer e a gente quer mais e mais... Ele é implacável com o microfone. E que a gente mais e mais quer incentivar e estar aberto a abraçar e explorar esses diferentes parceiros que podem surgir ao longo do nosso trajeto. Ok, obrigado. Por conta do horário, vamos fazer uma última pergunta. Acho que tem alguém que está com o microfone. Você está com o microfone ou não? Tempo mais uma pergunta, porque a gente acabou começando um pouquinho atrasado. Vamos lá. Você pode se identificar e para quem que você vai dirigir a pergunta, por favor? Então, meu nome é Débora, eu queria perguntar para o Maurício. Primeiro, por que você escolheu as 3 capitais do Sul para fazer seu piloto? E como que vocês trabalharam target no produto? Assim, porque todo mundo gosta de comer e todo mundo gosta de... Assim, nem todo mundo gosta de cozinhar, mas eu acho que é um hábito que tem crescido bastante. Então, como que foi o desafio? Obrigado. Desculpa o seu nome? Débora. Obrigado, Débora. As 3 capitais do Sul, acho que tem bastante empresas de bens de consumo que acabam escolhendo essas 3 capitais, porque tem bastante varejo regional no Sul. Então, acaba sendo mais fácil fazer um teste real de varejo entrando ali no Zafari, no Angelone ou no Mufato, do que eu conseguir fazer esse teste em alguma cidade do interior de São Paulo e tem que entrar no Carrefour, no Pão de Açúcar, etc., que já é um bicho um pouco maior aí, e onde eu tenho menos habilidade ali de talvez mudar no meio do caminho, trocar o meu planograma, trocar o posicionamento do produto, etc. E tenho também menos acesso aos dados até de vendas e de clientes deles. Então, como são varejos regionais menores, fica mais fácil de eu entrar. E são praças também um pouco menores, eu acho que mais... a gente até diz que normalmente são praças mais chatas, porque minha esposa é gaúcha, né? Então a pessoa é bem regionalista ali, quando vem um produto diferente, acaba... Se deu certo lá, em geral, costuma dar certo em outros lugares. Em termos do target do produto, a gente discutiu isso aí bastante com o time global. É engraçado que fora do Brasil, o target desse produto é muito na família classe média. E uma coisa que acontece no Brasil é que, diferente talvez de países europeus ou Estados Unidos, a família classe média muitas vezes tem uma empregada doméstica que cozinha. Então, a questão do cozinhar, etc. e tal, para a família, mesmo a família com filhos, acaba não sendo um problema tão grande para quem precisa de praticidade quanto é fora do Brasil. Mas quando a gente começou a fazer alguns focus groups com consumidores, a gente identificou 3 coisas interessantes. A primeira delas eram famílias com crianças,
onde não necessariamente os pais queriam comer as mesmas coisas que os filhos. Então, você sempre tem uma família ali onde o pai tomou um puxão de orelha do médico ali, o médico falou, olha, você tem que comer arroz integral, multigrãos, não sei o que e tal, só que quando cozinha aquilo em casa, os filhos não comem, porque os filhos querem arroz branco. Então, a gente acabou achando um monte desses casos aí, então famílias onde não necessariamente os pais comem a mesma coisa que os filhos, acabou ficando um dos nossos targets de comunicação, ou seja, pessoas ali entre 35 e 40 ou 45 anos ali, que fossem famílias, mas que, pelo fato de ter filhos pequenos, normalmente não quer cozinhar também 3, 4 panelas diferentes, branco por filho, integral para a mãe, multigrãos para o pai, etc. e tal, e acabavam sendo muito suscetíveis a usar um produto assim. O outro target óbvio é o pessoal jovem, que não é casado, não tem empregada todos os dias e talvez não é nem classe média, etc. Está na correria, precisa trabalhar, e aí tem 2 grupos, tem o cara que quer sentar, abrir um desses aí, colocar num bowl, encher de queijo ralado em cima, assistir Netflix, que é um público ali que a gente focou muito a comunicação do sabor, e a comunicação do Harris a gente focou mais naquele público ali que voltou do CrossFit, chegou em casa às 9 horas da noite, mas não tem saco, assim, de fato, ficar 40 minutos cozinhando arroz multigrãos ali, que demora pra caramba para fazer, né? E tem um terceiro público que foi um pouco surpreendente para mim no Focus Group, que é aquele pessoal que estava nesse 35, 45 anos com os filhos pequenos aí, os filhos cresceram, saíram de casa, são 2 pessoas, já não tem mais empregado todo dia, já não tem mais aquela vontade de cozinhar todo dia, etc. e tal, mas também não tem dinheiro para ficar pedindo iFood e gastar R$45 por refeição todos os dias. Então tinha uma questão do, puxa, eu não consigo gastar R$45 com iFood todos os dias, mas também não quero ficar cozinhando, é eu e meu marido, os filhos já saíram de casa, foram para a faculdade, foram morar fora, etc. e tal. Queria curtir um pouco a vida, comer uma coisa um pouco mais prática e poder sair, passear, ir no parque, ou sei lá o quê. Isso aí para mim foi uma surpresa, a gente não achava que ia ser um público relevante, e a gente compra alguns dados daquelas redes que tem cartão fidelidade, sabe, que você põe ali o CPF e tal, né? E, surpreendentemente, esse é um dos maiores públicos que a gente tem para esse produto. Aí, assim, quando a gente fez toda a comunicação e tal, a gente não achava que ia ser, mas, surpreendentemente, isso aí é mais ou menos 30% do consumo desse produto. Então, foi uma surpresa e foi uma surpresa agradável ali. Queria mais uma vez agradecer ao Daniel e ao Maurício pela presença. Se deslocar em São Paulo nunca é fácil, né? E aí, na Marginal Pinheiros, hoje em dia, é um pouco mais difícil. E eu queria pedir mais 5 minutinhos de atenção de vocês. Eu vou passar 2 vídeos rápidos de 1 minuto cada um. Né? Um vídeo fala do MBA de Marketing e Moda e o outro do MBA de Marketing e Branding, que são os 2 cursos que a FIA está lançando. E esse evento está sendo, de um certo modo, organizado pelos 2 cursos. Então, a gente queria apresentar para vocês rapidamente. Então, 2 minutinhos. O Maurício precisa sair. Maurício, obrigado pela presença. Né? Se você quiser sentar ali, para não ficar sozinho aí no palco, né? E eu vou passar rapidinho os 2 vídeos. Olá, seja bem-vindo ao MBA Marketing e Moda da FIA. A FIA é a primeira escola a oferecer a titulação de Master Business Administration para os profissionais que atuam no setor da moda ou que desejam futuramente atuar. O nosso objetivo com este curso é apresentar os conceitos centrais de gestão de negócios aplicados ao setor da moda e também explorar conceitos de marketing, branding, gestão de produto, canais de distribuição e, ao final do curso, desenvolver um planejamento estratégico de marketing para um negócio do setor. Venha fazer parte deste grupo de profissionais que farão a diferença no futuro dos negócios da moda no Brasil. Se você é um profissional que precisa de maior conhecimento em marketing para alavancar a sua carreira e está em dúvida sobre qual caminho percorrer, precisa conhecer o novo MBA de Marketing e Branding da FIA. Cerca de 1/3 do conteúdo é voltado para branding, com temas que ainda não são abordados por nenhum outro programa no Brasil. Os professores combinam qualificação acadêmica com comprovada experiência de mercado. Os casos estudados refletem situações reais de mercado, o que facilita a conexão entre teoria e prática, proporcionando aplicação imediata no cotidiano profissional dos alunos. Há também a possibilidade de extensão numa das universidades parceiras da FIA no exterior. Se você quer ter uma formação completa e atualizada sem precisar sair do Brasil, o MBA de Marketing e Branding da FIA é a sua escolha. E aí,
pessoal, obrigado pela presença. Fica aí renovado o convite para aqueles que estiverem interessados em aprimorar sua formação em marketing branding, se inscrevam, peçam informações, falem conosco, e aqueles também que profissionais da área de moda querem se especializar em negócio na área de moda. Gente, muito obrigado pela presença, obrigado ao Daniel mais uma vez, obrigado ao Maurício, obrigado a todos e um bom retorno para casa. O trânsito deve estar um pouquinho melhor agora, tá, gente? Obrigado mais uma vez.